desastres, tragédias e como que a gente se comporta diante de situações assim. É o que a gente vai falar no programa Vivências de hoje. Oi pessoal, como que vocês estão? De verdade, como que vocês estão? Né? Não é um oi, como que você tá? Que é um complemento do oi. Na verdade, é saber de fato como que você está, né? Como que você está diante de todas essas situações que nós temos vivido há algumas semanas, né? Tanta tragédia, tanta situação limítrofe, tanto sofrimento, tanta indignação, tanto inconformismo com essas situações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso posicionamento, né? Como que a gente se preserva psicologicamente diante dessa situação, o que a gente faz, o que a gente não faz, em situações de emergência, em situações de desastres, de tragédias e tudo mais. É importante você saber e eu frisar para você que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de festa, há tempo de velório, há tempo para todas as coisas, por mais que existem coisas que a gente não queira viver. Há tempo para tudo isso. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós temos a tendência em resolver rapidamente as questões que doem, as questões que machucam, né? Eu sou especialista em urgência e emergência aqui pela FAMEMA e eu estudei plantão psicológico, eu estudo a psicologia nesse meio, né, no meio de situações limítrofes de urgência, de emergência, de desastres e tudo mais. E uma das coisas que a gente precisa entender é que neste momento de situações limítrofes, de desastres, de sofrimentos agudos, a gente precisa acolher. Nós precisamos de acolhimento. Existem coisas, gente, que não existe uma solução rápida, pronta, uma receita, vai ficar tudo bem. Olha, pensa, você está aqui, ó, você está vivo. Isso, esse tipo de comportamento, por mais que a nossa intenção seja de ajudar a pessoa, dar um ânimo, alguma coisa assim, é estudado como invalidante. O que é invalidante? É quando você não dá o valor àquela situação. É uma situação de sofrimento, é uma situação de dor. Ana, o que eu vou fazer então? Sofrer, viver esse sofrimento, sentir essa dor junto com a pessoa. Ou se somos nós que estamos passando por sofrimento assim, nós precisamos viver esse sofrimento. Nós precisamos dar nome para essas dores. Nós precisamos deixar isso vir à tona, falar sobre isso, ter espaço de acolhimento, ter espaço de escuta, né? Nós, enquanto psicólogos e profissionais da saúde mental, o nosso papel é entregar para as pessoas nessa situação um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas podem falar livremente o que elas estão sentindo e também incentivar as pessoas a dar nome para as suas emoções. Seja medo, seja raiva, seja desconforto, seja inconformismo, o que for, a gente precisa colocar para fora. Tem uma pessoa próxima de mim que disse assim: ai, Ana, quando eu vou em velório, eu não sei muito bem o que dizer, eu não sei o que falar, então eu prefiro não ir. Não precisa falar nada. Não precisa dizer nada. Nós só precisamos estar. Nós só precisamos estar atentos, ativos nesse lugar, nesse processo. Né? Como a escuta ativa. Escuta ativa é uma técnica que é você escutar com interesse, que é você propiciar esse lugar.
Então, dentro de um cenário de catástrofe, de tragédia, e eu preparei realmente essa reflexão aqui para nós hoje, por conta de todo o contexto que nós estamos vivendo, de evidências de traumas, né? Então, dentro desse cenário, se você está passando por situações assim, de uma forma direta, né? Se aconteceu com você, com a sua família, com o seu lar e tudo mais, é importante a gente dar nome a esses sentimentos. É importante a gente conseguir espaços para falar sobre isso. Para, infelizmente, sentir essas dores, porque nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos disso para elucidar, para trazer luz, para trazer um pouco mais de clareza a tudo que está acontecendo. Então, esse é o processo, né? A solução seria não ter acontecido nenhum desastre, não ter acontecido nada disso, e tem soluções também de outros âmbitos que não é o lugar para a gente entrar aqui. Mas, de fato, nós que estamos imersos em situações limítrofes assim, precisamos dar nome às nossas dores. Então, é isso que eu gostaria que você tivesse de espaço para dar nome para as suas dores. E nós que de alguma forma estamos envolvidos indiretamente ou temos algumas condições de ajuda e tudo mais, a gente pode ajudar, a gente deve ajudar, mas no momento de acolher as pessoas, nós precisamos ter uma postura de acolhimento, não de resolução, receita rápida para nada, porque isso não existe. Isso invalida. Nós precisamos dar valor, ou seja, nós precisamos validar a dor e o sofrimento. Eu perdi tudo, eu estou sofrendo, eu não aguento mais, eu estou aqui com você. Eu não sei se eu consigo dimensionar a sua dor. Eu quero te ouvir, eu quero te dar um abraço. Eu sinto esse pesar junto com você. Esse é o nosso papel, de amparar e de suportar as pessoas nesse processo. Outra coisa importante também, né, dentro de um contexto de desastre, de tragédia, de urgência e emergência, é importante a gente fazer movimentos de avançar e recuar. Avançar e recuar em tudo, nas ajudas, em consumir conteúdos, né, nas ações e tudo mais, a gente avança, a gente vai, arregaça as mangas e é isso mesmo. Né? A gente tem que colocar para fora a questão da solidariedade, da fraternidade. Só que a gente precisa recuar também em alguns momentos para a gente ter um pouquinho de força, né? Para a gente conseguir respirar e continuar. Esse recuar pode ser um recuo territorial mesmo, de você, né, sair daquela zona. Pode ser um recuo subjetivo, de você recapitular outras coisas, outros contextos, outros cenários que você estava, outros repertórios, para que a gente equilibre isso e que a gente possa preservar a nossa saúde mental. Que a gente consiga entender tudo isso, sofrer, mas estar de uma forma integrada para ajudar essas pessoas. Porque a gente não pode desintegrar também e colapsar, né? Nós precisamos estar integrados. Quando eu estudei urgência e emergência na FAMEMA, a minha coordenadora falava que a gente precisava ter assim, uma noção da cinemática do trauma, né? A gente precisava entender o contexto daquele acidente, por exemplo. Por quê? Para a gente não virar uma nova vítima, né? Para a gente poder conseguir ajudar e não virar uma nova vítima naquele contexto. Então, a gente precisa olhar onde a gente está inserido, nós precisamos nos posicionar, nos conectar com aquilo, mas também tomar cuidado nesse ímpeto desse envolvimento emocional e físico a ponto da gente não conseguir ajudar. Nós precisamos pensar sobre isso, né? Nós precisamos refletir e discutir sobre isso. Nós precisamos também pensar uma coisa muito importante, que algumas pessoas têm feito também, gente, nesse intuito de ajudar e tudo mais, que é fazer um detalhamento de tudo que aconteceu com aquela vítima, né? Nossa, como que foi? O que aconteceu? Onde você estava? E isso, esse detalhamento que a gente leva a pessoa a fazer, acaba sendo prejudicial porque pode se fixar um trauma.
né? Nesse primeiro momento, a gente precisa deixar a pessoa falar livremente daquilo que ela sente, daquilo que aconteceu, como ela quer falar, se ela quer falar. A gente não pode ficar instigando memórias para não fixar essas memórias e poder desenvolver um trauma. E lá na frente, possivelmente um estresse pós-traumático, que é um transtorno mental que muitas pessoas desenvolveram nesse momento pós-pandêmico, né? O trauma hoje, ele é estudado diante de alguns critérios. Não é qualquer coisa, qualquer experiência ruim que a gente passa que se torna um trauma psicológico. Para se tornar um trauma psicológico, isso é legal de você entender como um conhecimento e aprendizagem para você, tá? O trauma psicológico, ele é instalado em situações de morte e ameaça de morte, em situações de lesões graves, ameaças de lesões graves, em situações de violação sexual, ameaça de violação sexual. E isso conosco ou a gente presenciando essa situação com pessoas próximas. Então, a gente amplia bem, né, para que possa se instalar um trauma. E o trauma, quando ele é instalado e a pessoa acaba sofrendo com um possível estresse pós-traumático, é de muito sofrimento, porque são vivências e feedbacks do evento que permanecem aí na vida da pessoa por um longo tempo, até passar por um tratamento psicológico, psiquiátrico, para manejo desse transtorno. Então, nesse primeiro momento, precisamos de grupo de apoio, de suporte, de escuta, para falar como você está, o que você quer falar. Né? O que você quer compartilhar comigo? O que você quer que eu te ajude? O que você acha e você julga que eu posso te ajudar? Nesse sentido, sim, a gente consegue suportar enquanto suporte, apoiar as pessoas num contexto de tragédia e de desastre. Então eu volto a falar para você, se você está dentro desse contexto, fale, procure ajuda, procure grupos, procure pessoas que possam te dar essa escuta ativa, responsável, né? Dê nome para os seus sentimentos, não negue. A negação, a gente já falou aqui, né? A negação é um mecanismo de defesa. A negação tenta nos defender, de fato, por isso que chama mecanismo de defesa, né? Nos defender de coisas que a nossa psique não consegue dar conta. Em algumas situações, eu até vivi, viu gente, no hospital, vivi situações de mecanismos de defesa que a gente nem desconstruía, porque eram situações muito delicadas. Mas a maioria das situações a gente precisa racionalizar. A gente precisa entender de fato o que está acontecendo. Então, se a gente está diante desse contexto, sabe o cair a ficha? Muitas pessoas falam, nossa, não caiu minha ficha ainda. Às vezes você está no mecanismo de negação. Porque por isso que não caiu sua ficha ainda. A gente tem que deixar a ficha cair. A gente precisa viver isso. A gente precisa descortinar as coisas. Olhar a realidade para que a gente faça um panorama de tudo e para que a gente consiga se posicionar diante disso. Então, o programa Vivências de hoje, ele traz esse norte para todas as pessoas que estão vivendo essas situações, para as pessoas que estão próximas, para nós. Reforça a ideia da validação dos sentimentos. Não invalide. Ai, tá tudo bem, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Muito cuidado com essas frases prontas, porque aí a gente corta, a gente castra de alguma forma a possibilidade da pessoa colocar para fora algumas situações. Particularmente, abrindo para você, eu vivi um processo terapêutico há um tempo atrás, onde eu trouxe o mesmo conteúdo para minha psicóloga durante um ano. Eu precisei falar daquilo durante um ano, para que eu conseguisse, e depois de algum tempo, e hoje, entrar em contato com aquele assunto específico em paz. Então, depende muito, né, do processo de cada um. Então, deixe as pessoas falarem, né? Deixe as pessoas colocar para fora essas situações difíceis. E eu espero que você se valide também dentro das suas catástrofes, dentro das suas tragédias, dentro do dia mal que chega para você. Porque o dia mal chega para mim, o dia mal chegou no Rio Grande do Sul, o dia mal chega para todos nós.
A gente precisa acolher o dia mal, vibrar com o dia bom, soltar rojões com o dia bom. Sabe, ficar muito feliz, escrever, anotar, criar memórias no dia bom, para que o dia bom seja uma fundamentação para nós no dia mau. Espero que você fique bem, eu espero que você consiga validar os seus sentimentos, eu espero do fundo do meu coração que todos nós consigamos reverter essa situação terrível que os nossos conterrâneos estão passando e pessoas muito próximas estão passando, que nós deixemos com que a necessidade, a dor e o sofrimento nos mobilize para fazer o bem, porque é isso que acontece. Quero te agradecer por estar aqui comigo, por refletir comigo. Estou à disposição nas minhas redes sociais, @psicóloga Ana Gláucia Lima. Você pode entrar em contato comigo no que eu puder ajudar. E quero te agradecer por esse momento e agradecer a possibilidade que o programa Vivências estar aqui por conta de uma das pessoas que nos ajudam, uma das empresas que nos ajudam, que é a Via d'Água Distribuidora, que também tem ajudado nesse processo todo, tem contribuído nesse processo todo, dentro das possibilidades de cada um. Via d'Água Distribuidora fica ali no Jardim Portal do Sol, no Paraty, atrás do posto da ilha. Se você precisa de água, se você precisa de água para sua empresa, para sua casa, entre em contato com o pessoal no 998906724, que eles vão te atender com muito carinho e que nós possamos estar juntos em todos os processos felizes, processos maravilhosos e processos difíceis também, porque isso que é unidade, isso que é solidariedade. Um beijo para você.